Se eu fosse viver de dividendos, tá? Ou seja, se eu fosse organizar minha carteira de ações para otimizar por empresas com bom dividend yield consistente, eu teria uma carteira de 10 ações, seguindo a estratégia máquina de dividendos e começaria por essas 3, juntas com as demais. Nesse vídeo eu vou te contar quais são 3 ações, essas 3 ações que eu citei, e também como funciona uma estratégia para você selecionar boas pagadoras de dividendos. Se você gosta de receber dividendos, deixa teu comentário dizendo qual a tua ação preferida e pode dar uma olhada aí no comentário de outros clubistas. E se o vídeo parece interessante, dedo no like. Então bora lá pro conteúdo, começando já com a primeira ação, né, Filipão? Vamos falar aqui da Vale, empresa brasileira que atua no setor de mineração, criada como estatal lá em 1942, privatizada em 97, que recentemente, inclusive, anunciou dividendos bilionários que não estavam no radar, anunciou a nova fase do seu programa de recompra, que já recomprou mais de 16% de todas as ações desde 2021 e vai recomprar mais 13,5%, ou seja, a empresa vai fazer com que desde 2021 até o final do ano que vem sumam, né, desapareçam aí quase 20% das ações, e que inclusive eu citei num vídeo recente chamado aí Sumiço das Ações da Vale. E é muito legal a gente abordar esse parâmetro da Vale, porque nos últimos meses, quando a gente ia falar da Vale dentro da estratégia, a gente lembrava que a Vale tinha anunciado uma redução de dividendos e de lucro da empresa, muito por causa da queda do minério de ferro e que as pessoas estavam mais pessimistas com a Vale naquele momento, e aí de repente ela vem com um novo plano de aumentar a recompra, com um dividendo extra que não estava no radar. E eu trouxe isso aqui para pontuar o quanto é importante a gente não focar em narrativas para escolher comprar ou vender uma empresa, porque naquele momento a Vale era ruim, agora a Vale parece boa, e se a gente for somente por narrativas, a gente acaba comprando e vendendo na hora errada. E mesmo com tudo que o Filipão mostrou, você pode ver que esse ano já é o terceiro maior ano dos últimos 14 em termos de dividendos pagos pela Vale, que aí está subindo cerca de 2,44% nos últimos 12 meses, sem considerar proventos, considerando cerca de 6%. E por que a gente está citando aqui, tá? A Vale, por acaso, é uma das ações mais baratas da Bolsa. Ela está na minha carteira, porque eu sigo a estratégia de ações mais baratas da Bolsa. Porém, a gente tem uma estratégia focada em dividendos. A máquina de dividendos que o Filipão já vai explicar, que tem outros critérios, olha para outras coisas, mas a Vale também passou nesses critérios. Por conta de, primeiro, consistência no pagamento de proventos há mais de 16 anos. Segundo, dividend yield estável e alto nos últimos 3 anos, na faixa de 12,80%. E antes de começar a gravar o vídeo aqui, o Filipão estava falando sobre algo que ele vê volta e meia nos comentários, as pessoas comentam aí com ele, que eu achei muito pertinente a gente contar nesse vídeo. Diz aí, Filipão, que história é essa? É aquela famosa... Putz, por que vocês citam ações de dividendos todos os meses aqui no YouTube? Não é só comprar ações de setores perenes, boas empresas e somente esquecer na carteira ali que elas vão me fazer viver de dividendos? E muita gente pensa assim, né? Afinal de contas, tem muita empresa perene, de setor perene, mas imagina um investidor que tivesse investido assim lá em 2012, mais ou menos, quando uma das ações para comprar e esquecer no ramo de dividendos era a Oi, de código OIBR4. E naquela época estava pagando altíssimos dividendos, chegando a ser 15% ali de dividend yield. Sendo que a história da Oi, de lá para cá, a gente conhece muito bem, ela caiu praticamente 99,9%, como mostra essa figura. E assim como ela, tem casos inúmeros. Caso da Bardella, uma das empresas que mais distribuiu dividendos no Brasil ali entre 2004 e 2005. Caso da General Electric, ali nos Estados Unidos, criada pelo famoso Nikola Tesla e que inclusive passou muito tempo sendo uma boa pagadora de dividendos, mas dos anos 2000 para frente começou a entrar em derrocada. Então essa história de comprar ações elétricas porque são perenes ou qualquer outro setor garantindo que você vai viver dividendos só investindo na ação ali e nunca mais vender, em boa parte dos casos pode colocar os investidores numa fria. A solução para isso é você não seguir narrativa, né? E sim seguir uma estratégia clara, com métodos claros. E sim, muitas vezes vão acabar resultando em ações de setores perenes, né? A terceira que a gente vai citar aqui é de um setor muito perene. Mas a gente chega lá não porque a gente pensa, o setor é perene, então vou comprar ações. A gente pensa, pô, tem estratégia, tem método, e esse método resulta em uma determinada cesta de ações. Então está a segunda ação aqui que passa na máquina de dividendos. Ações da empresa Brasil Agro, de código Agro3, que é uma empresa ali que atua com compra e venda de propriedades rurais no Brasil, buscando agregar valor com tecnologia e know-how. Então eles basicamente identificam, adquirem, desenvolvem, exploram propriedades rurais e também otimizam o rendimento e a produtividade dessas propriedades rurais. Mas não é por isso que a gente está citando ela aqui, não é por isso que eu teria ela se eu estivesse querendo organizar minha carteira para gerar mais renda passiva. Eu teria ela por quê? Porque apesar de uma política de dividendos que prevê o pagamento de 25% do lucro líquido sob formato de dividendos, ela consegue vir aumentando seu dividendo nominal nos últimos anos. Nesse ano, ela distribuiu 3,21 centavos por ação, o que sim
assim foi abaixo dos R$5 por ação do ano passado, em que inclusive o payout da ação foi acima de 100%. Isso aí tem tudo a ver com a safra, boa safra aí recente dos últimos anos, o que não fez as ações não sofrerem, né? Elas caem aí 20% com proventos 18%, mesmo com ótimos resultados no último trimestre. Ela cai mais recentemente porque os gestores esperam um semestre à frente mais difícil aí por conta do fenômeno El Niño e outros fatores. Mas enfim, a gente não considera nada disso na hora de falar que uma ação passa por uma determinada estratégia. E por mais que a gente lê comentários aqui, né? Vocês deveriam considerar tal coisa, vocês deveriam considerar o ciclo econômico, vocês deveriam considerar que essa ação era óbvio que ela ia cair. Coisas que a gente não acredita serem verdades. Eu não acredito que a gente consegue prever o ciclo econômico, eu não acredito que a gente consegue prever qual ação vai cair e qual vai subir. E se eu acreditasse nisso, pode ter certeza, acho que eu seria a pessoa mais rica do Brasil. Assim, ela tá aqui porque a gente olha justamente para critérios quantitativos, só para números, já que a gente acredita que o futuro é imprevisível. Então, a gente tenta se munir de ações na nossa estratégia que tem a maior probabilidade de ter bom desempenho. Nesse caso, a gente identificou que empresas que têm consistência no pagamento de proventos e alto dividend yield médio dos últimos 3 anos, como é o caso da Brasil Agro, que tem um dividend yield médio de 3 anos de 12,80%, elas têm maior probabilidade de melhor do que a média, embora possa não ir. Agora, por que a gente acredita nisso? Porque cerca de 1 ano e meio atrás, o Filipão aqui me provocou sobre o porquê do clube não ter uma estratégia focada em dividendos. E ele decidiu imergir no tema, leu um monte de livros sobre isso, e trouxe aqui para o nosso time da gestora e da consultoria do Clube do Valor insights muito valiosos que ele vai te contar agora para não ficar só aqui entre a gente. Boa. Primeiro de tudo, a gente precisa investir com estratégias sistemáticas porque está de acordo com a nossa filosofia. É o que a gente acredita. Então, para investir numa estratégia sistemática, você precisa encontrar critérios que você olhe para várias empresas e diga, putz, dentre essas empresas ali, eu vou olhar para tal e tal dado para decidir qual delas eu quero comprar, qual delas é melhor e outras piores. E foi fazendo isso que a gente chega numa lista como essa imagem que está na tela para você, por exemplo, onde dentro do livro Get Rich with Dividends, que é um dos que mais embasou a nossa tese, ele mostra ali vários critérios que podem ser considerados para se formar uma boa estratégia de dividendos. E aí, dali para frente, a gente começou a fazer várias ponderações com vários desses critérios e chegamos numa estratégia ótima, que gerou um resultado parecido com esse que está na tela para ti. Que conseguiu bater o índice Bovespa por um resultado muito distante, que cada R$1.000 investidos há 25 anos atrás se transformaram em mais de R$200 mil. E é lógico que esse retorno não garante retorno futuro, mas ele mostra pra gente que selecionar ações com esses critérios muito claros geraram um resultado e provavelmente continuarão gerando. Por isso que a gente fala tanto de liquidez dos ativos, constância no pagamento de dividendos e média do dividendo distribuído nos últimos 3 anos para selecionar as ações que a gente traz nesses vídeos para você. E o legal é que o Filipão ele escreveu as principais conclusões que ele teve sobre a estratégia e ainda combinou aqui com a gente, da gente entregar de presente esse texto que ele escreveu, que conta também com uma lista de 7 ações que passam nos critérios dessa nossa estratégia nesse mês, num e-book chamado Máquina de Dividendos, que você pode ter acesso de forma gratuita apertando o primeiro link na descrição ou nesse link aqui em cima da cabeça aí do Filipão. Então você vai fazendo aí o download do e-book Máquina de Dividendos. Vamos estar aqui sobre a terceira ação que eu falei, que é de um setor perene. Eu me referi aqui ao setor de energia elétrica, nesse caso específico, uma transmissora de energia elétrica. Que inclusive já totaliza mais de 15 mil quilômetros ali em linhas de transmissão de energia pelo Brasil e que muita gente vem dizendo que os dividendos dela, que já foram muito gordos no passado, vão deixar de ser num futuro muito próximo. Principalmente porque a empresa está entrando num novo ciclo de investimento em infraestrutura e ela também está sofrendo muito com a queda do IGPM recente, que é o índice de inflação mais importante para a correção de receitas da empresa. E aí é por isso que a gente vê nos últimos 12 meses a cotação caindo um pouco mais de 15% e mesmo com o reinvestimento dos proventos, ela está numa queda de 6% ali. Mas isso tudo continua sendo narrativa do que é que vai acontecer na empresa. E por ser uma estratégia sistemática, a gente olha para os dados e vê que há 13 anos seguidos, essa empresa distribui dividendos todos os anos, sem falhar nenhum ano. E nos últimos 3 anos, ela está com uma média de dividend yield distribuído de 12,9% ao ano. A gente está falando aqui das ações da Taesa de código TAE11. E agora você chegou até aqui, se identificou com esse método e quer saber como você pode investir com esse método, além de aprender com ele, com o e-book, que eu já comentei anteriormente, é importante saber que aqui no clube a gente presta um serviço chamado Wealth. Nesse serviço, o que a gente faz? A gente monta carteiras personalizadas para os nossos clientes, considerando os objetivos de independência financeira de cada um deles, a tolerância ao risco, como eles já estão investindo. Então a gente mantém o que está bom, muda o que a gente não considera tão bom. E aí a gente implementa as nossas próprias estratégias na seleção de ativos. Pelo menos a gente aconselha os nossos investidores a implementar. Então, por exemplo, nossos clientes de Wealth, quando são nossos clientes, têm acesso aí vitalício à estratégia Máquina de Dividendos, assim como a todas as nossas estratégias
proprietário. E se você quiser conhecer os nossos serviços de wealth, que são feitos sob medida para quem tem mais de 500 mil reais para investir, ou seja, você tem 500 mil, 1 milhão, 2, 5, 10, 15, 20 milhões para investir ou mais, você pode se aproveitar muito desse serviço. Basta preencher um rápido formulário nesse link aqui que a gente vai analisar suas respostas e vai te contatar. E se você quiser seguir aprendendo mais sobre investimento em ações aqui no YouTube, aqui está um link sobre ações baratas que a gente está comprando nesse mês. Um grande abraço e até a próxima.